Pessoas do meu Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Martins e vamos falar sobre a questão 88. A questão 88 dá uma função real, cuja lei de formação é o módulo de x ao quadrado menos 9. E ele pergunta outra forma de você poder escrever essa nossa função, certo? Rapaz, isso aqui envolve alguns problemas. Primeiro, vamos ver por que não é o item B e por que não é o item E. Primeira coisa, você tirar o módulo de uma função não é a mesma coisa que você inverter todos os sinais negativos. Por exemplo, vamos pegar o módulo de 5 menos 4. A gente sabe que isso aqui dá módulo de 1, que é a mesma coisa que 1. Se a gente fizesse o que está escrito no item B, o item B ele fez só o quê? Ele olhou e trocou o sinal do que estava negativo. Olha o quão absurdo seria. Se a gente fizesse o item B, a gente diria que isso aqui é a mesma coisa que 5 mais 4, certo? A gente inverter só o sinal do 4 e que isso aqui daria 9. Percebam que esses valores não são iguais, então na matemática não existe isso, tem alguma coisa de errado nessa bagaceira. Resumindo, o item B ele está errado. E por que o item E também está errado? O item E ele é um pouco mais sutil. A gente sabe que um número real elevado ao quadrado ele sempre vai ser positivo ou igual a zero. Ou seja, isso aqui ou vai ser 0, ou vai ser 1, ou vai ser 2, ou vai ser 3, ou vai ser 4, e por aí vai ficar sempre um número positivo. Não tem como você pegar um número real e elevar e dar um número negativo. Se você fizesse isso, seria um número complexo. Mas a gente não está falando disso aqui. Ou seja, ele pegou isso que a gente sabe que é positivo e aplicou o módulo só aqui. E isso é errado. Por quê? Quando você tem módulo de A mais B, isso não é a mesma coisa que módulo de A mais módulo de B, certo? Não é a mesma coisa. Porque você poderia ter, por exemplo, 3 menos 2, que a gente sabe que é igual ao módulo de 1, certo? Que é 1. Mas isso aqui não é a mesma coisa que módulo de 3 mais módulo de menos 2. Porque isso aqui dá igual a 5. Ou seja, dois valores diferentes na mesma linha de raciocínio, algo de errado não está certo. Portanto, lembrem-se disso. O módulo ele é um pouco enjoado. É semelhante, por exemplo, a elevar uma coisa ao quadrado. O quadrado de uma soma não é a soma dos quadrados, infelizmente. A vida seria muito mais fácil, né? Ou seja, o módulo ele não distribui quando você está falando de uma soma, e ele não distribui de forma que ele só anula os negativos. Ele anula tudo que está lá dentro. O que está lá dentro pode ser negativo ou positivo. O fato dele ter um termo negativo não quer dizer que ele vai ser negativo sempre, por exemplo. Ok? Dessa forma, vamos ver por que a resposta vai ser o item A. Vamos primeiro desenhar o gráfico da função x ao quadrado menos 9. Isso aqui é uma função do segundo grau. Vocês estão acostumados a trabalhar com isso aqui. Isso aqui seria uma função no seguinte formato. Ela seria uma função que cruzaria o eixo bem aqui e viria para cá, certo? Esse ponto aqui seria o ponto menos 9, isso aqui seria o ponto menos 3 e isso aqui seria o ponto 3. Para a gente aplicar módulo disso aqui, percebam que toda a função deveria estar acima do gráfico, ou seja, toda essa zona que está aqui, ela tem que ser alterada. Opa, perceba. Perceba que a função ela continua inalterada nesses dois intervalos. Do mais 3 para frente e do menos 3 para trás, certo? O que a gente vai ter que alterar mesmo vai ser justamente a meiuca dessa bagaça. A gente vai ter que alterar para ficar dessa forma. E isso aqui
seria o gráfico da função módulo de x ao quadrado menos 9. Certo? Ou seja, o item A ele vai ser a nossa resposta porque o item A diz que a função continua a mesma, x ao quadrado menos 9. Quando a gente vai para trás do menos 3, ou a gente vai para frente do 3. E perceba que a única parte que foi alterada, e ela foi alterada como? Ela inverteu. Ou seja, era negativo, virou positivo. Qual é o milagre matemático que faz isso? É você multiplicar por menos 1. Ou seja, você multiplicou toda a função neste intervalo aqui por menos 1. Ou seja, entre menos 3 e 3, que era justamente onde estava dando problema, a gente multiplicou a nossa função por menos 1 para ela ficar positiva. E dessa forma a gente chega no 9 menos x ao quadrado. A resposta, portanto, é o item A. Tudo bem, galerinha? Eu sei que módulo é enjoado, dá um pouquinho de medo. Eu, particularmente, tive dificuldade quando me preparava para o vestibular em estudar módulo, então eu entendo. Mas, tranquilo, eu espero que vocês tenham acertado e desejo a todos bons estudos. Tchau, tchau.